A aula, ela é preparada para 45 a 1 hora. Então, hoje, vamos ver se nós conseguimos fazê-la em 45 minutos, porque eu tenho que sair daqui e ir até a igreja. Então, eu moro na Penha e é um pouco. Não é longe, mas a gente vai mudar de rota, porque ali no Glicério a gente passou um susto há um mês atrás, então vamos tentar um novo caminho. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre a nossa aula. E então eu queria que a gente tivesse não uma aula expositiva, né, eu falando o tempo todo, até porque não é essa a proposta do nosso curso, que foi muito bem escolhido. Então eu queria ter uma conversa ou uma discussão bíblica que a gente possa falar, que a gente possa contribuir. Então, eu queria animar você a, a falar realmente, a abrir o seu coração. Se você não teve tempo de fazer a lição, porque a semana foi muito corrida para você e as perguntas são grandes, né? Perguntas que mexem com a gente, que requerem maior reflexão e às vezes o tempo não dá. É o trabalho, é a correria do dia a dia, muitos estudam, enfim. Eu quero encorajar você dar a sua opinião e depois, com calma, você vai refletir mais, porque isso faz com que a gente aprenda muito. Porque se eu ficar só falando aqui, você vai ouvir e então eu acredito que quando a gente ouve outras pessoas, a gente vê de um jeito diferente, de uma forma diferente, a gente aprende muito, tá bom? Então eu quero começar com uma oração. Obrigado por essa manhã, por estarmos aqui juntos. O Jefferson acabou de chegar, eu agradeço pela vida dele, pela vida da Poliana, pela vida da Noemi, pela vida do Bruno, pela vida da Rosângela e outros amigos que entram e vão chegando, como o Rodrigo, o Andrei, o Jackson e outra turma que eu esqueci o nome, mas que está sempre aqui, indo e vindo, contribuindo. Então eu quero orar pela gente, para que a gente tenha hoje um momento de reflexão, de conversa, de bate-papo a respeito da Bíblia, a respeito de decisões que a gente precisa tomar. Com certeza, na semana, nós fomos confrontados com a reflexão e a leitura desse capítulo de Romanos 12. Agora, a gente quer, então, aprender com os irmãos, ouvi-los, e que não haja em nós a preocupação porque estamos entre irmãos em Cristo. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, mas também, como diz o capítulo 12, nós temos dons, presentes que o Senhor nos deu, e somos um corpo. E é muito bom quando a gente é ajudado uns pelos outros. E isso fortalece a vida cristã. Então eu quero orar por esse tempo para que a gente tenha esse bate-papo agradável, bom, e que a gente saia daqui para a semana com essa responsabilidade, essa decisão de não mais adiar a mudança de vida, praticando o evangelho no nosso dia a dia. Essa é a minha oração que eu faço por mim. Eu não estou orando por ninguém, estou orando por mim mesmo, para que o Senhor me ajude no meu dia a dia a fazer isso. É que eu te peço, Jesus. Esteja conosco, Pai. Amém. Todos somos diferentes uns dos outros,
Por isso, o plano de Deus para cada um de nós também é diferente. Para conhecer esse plano, temos que conhecer a nós mesmos, os nossos dons, os nossos talentos e as nossas fraquezas. Conhecer o plano de Deus é maravilhoso, é extraordinário, né? Então, essa é a nossa conversa. E antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero fazer uma pergunta para o grupo aqui, tá bom? Então, sinta na liberdade de você, se quiser falar, você fala, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui para a nossa roda de conversa é: que dons e talentos você nota em cada um do grupo? A gente já tem vivido nesse ano aqui junto bastante. Eu sou o que menos participa, gostaria de participar mais. Mas aqui, nesse grupo que a gente tem online, virtual, que dons e talentos você percebe em cada pessoa? Ah, alguém quer falar? Enquanto você vai pensando aí, eu vou arriscar aqui. Eu escrevi no meu caderninho. Claro que a minha análise, a minha fala, ela é sem convívio com vocês, tá bom? Então, é uma impressão, é uma inclinação que eu vejo para quem está muito distante. Mas vamos lá. Eu conheço muito pouco a Poliana e, então, talvez de alguns eu não tenha escrito, mas, por exemplo, eu percebo a respeito dessa pergunta, que dons e talentos que eu vejo em cada pessoa do grupo. Eu vou arriscar aqui, por exemplo, uma pessoa, quando eu vi pela primeira vez na Paulistana, foi o Bruno. Quando eu vi ele pela primeira vez na Paulistana falando, eu já falei: esse jovem tem o dom da palavra, ele tem o dom da fala. Então, para mim, isso ficou nítido, né? E depois, ouvindo ele um pouquinho mais, eu pude também ver que ele tem o dom do ensino, que também está ligado à fala. Já a Noemi, eu, quando vi ela engajada em alguns projetos difíceis, às vezes até solitária, eu vi e falei: uau, ela parece que tem uma inclinação para um dom de socorro, né? De ajudar, de misericórdia. E isso assim, essa é a minha impressão, tá? Ela deve ter outros dons que eu não conheço ainda, sem dúvida. O Rodrigo, por exemplo, que eu tenho pouco convívio, mas esse jeito dele conduzir, né, junto com a Noemi, eu arriscaria dizer que ele tem o dom de liderança, né, que conduz, preside bem. Alguém tem um dom que é latente, que você vê na outra pessoa e quer falar? Eu vejo você, Francisco, uma pessoa também com o dom do ensino e da palavra. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi você falando, foi lá em Lincoln, na Zona Leste. Eu fiquei perplexo, mas eu também não sou ingênuo no sentido de que se alguém fala bem e é só isso. Não, no seu caso, você reflete aquilo que você vive ou quer viver, como você agora acabou orando. Então, isso dá muito mais autoridade na sua fala. Então, que Deus te abençoe nisso. Eu vejo na Poliana uma moça que tem um talento também do ensino, já é professora, mas na igreja, bati um papo com ela e eu fiquei besta assim, com o conhecimento que ela tem das escrituras de vários outros teólogos. Então, eu vejo que a Poliana agregaria muito e agrega nessas aulas aqui. Ótimo, obrigado, Bruno, pela contribuição. Olha como é gostoso, né? A gente ouvir outra pessoa falar é, a respeito da gente, né? Porque às vezes nós temos dons e talentos
E a gente, acho que não tenho aptidão para tal coisa. E quando a gente vê a pessoa falar, a gente se sente encorajado, estimulado a continuar. É, Antes de eu passar para outra pergunta, eu vou arriscar aqui o Jefferson, meu grande amigo Jefferson, que eu não conheço. Eu vou dizer que ele, por estar sempre na escola dominical, com certeza ele deve ter um chamado aí para a palavra, né? Porque estudar, ler a Bíblia, e é um chamado, né? Porque a gente tem sede e fome da palavra, né? Então eu diria aí que no futuro o Jefferson vai poder falar mais, né? Eu arriscaria isso. Agora uma pergunta que você não precisa responder, tá bom? Ela é para você e eu peguei para mim aqui. Pergunta: o que Deus fez de especial em você? Pense nisso, a respeito desses dons, do que Deus fez de especial em você. E exerça isso, tá bom? Vamos então ler o livro de Romanos? Vamos ler Romanos capítulo 12, aliás, capítulo 12. Eu vou dividir ele em 3 blocos, tá bom? Para a gente bater um papo aqui. Então, vou ler os 2 primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo de número 2. Eu acatei a recomendação da revista, que eu achei muito boa no IMI, um material maravilhoso. Eu acatei, então, ler a NVI, e a Rosângela, ela leu essa tradução, lendo para nós o livro de Abacuque, e deu uma luz muito maior com a tradução da NVI. Então, vamos lá. Romanos 12, o verso 1 e o 2, nós vamos meditar um pouco agora. Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta número 1 da nossa lição. Depois que você leu na semana, na sua casa, todo o capítulo de número 12, como você define o termo que Paulo usa quando ele fala sacrifício vivo? Ele fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam como sacrifício vivo. Como você define sacrifício vivo? Qual que é a sua impressão quando você leu e meditou sobre isso? Eu vou fazer uma... Sim, pode falar. Eu entendo como uma entrega. Você se entregar a Deus. Total. Sem nenhuma parcialidade. Você se entrega totalmente a Deus. Bom, eu não pensei por esse lado. Muito bom, Bruno. E até interessante a sua fala, porque nós não estamos, né, na nossa cultura, a gente não está muito acostumado com o sacrifício como a gente vai ver no povo hebreu, né? Que é aquela, olhando o Levítico, olhando o Velho Testamento, que tem toda aquela recomendação de você pegar um animal. E a nossa cultura não tem isso, né? A nossa prática de fé não envolve sacrifícios. Então, e uma da recomendação do Velho Testamento é que o animal ele tem que ser perfeito e tem que ser oferecido. E é verdade, você falou, é uma entrega que você faz. E aqui Paulo está dizendo que nós agora somos que entregamos não o animal, mas a nós mesmos. Boa. Alguém quer mais falar sobre qual que é a impressão que teve sobre sacrifício?
Quando eu leio esse texto aqui, eu me remete ao que Paulo fala que viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? Então, acho que é nesse sentido mesmo do que o Nilton falou, de que é, viver em sacrifício de Cristo, né? Viver na vontade de Cristo. Então, sacrifício no sentido de das nossas vontades e fazer a vontade de Deus, né? E Ótimo. pode falar? Pode, Poliana. A segunda frase aqui desse versículo, esse é um dos meus capítulos preferidos na Bíblia, e esse primeiro versículo, a primeira frase, né, ele já fala qual que é o tema, né? Suplico que lhe entreguem seu corpo a Deus. Então, fala de fato de uma entrega agora, não mais do animal, mas após o sacrifício de Cristo por nós, todos os outros foram anulados, né? Do animal, dessa cerimônia. E então, nesse sentido, o versículo está nos convidando a viver uma vida na qual o nosso próprio corpo é esse sacrifício, né? Então, seria essa entrega da nossa vida como um todo. Uau, perfeito. Muito bom. Como é seu predileto, Poliana, então você está convidadíssima a contribuir, continuar contribuindo. Vamos para a pergunta 2, porque o tempo corre, tá bom? O verso 2 afirma que ser transformado pela renovação da sua mente nos permite experimentar e comprovar a vontade de Deus. O que é mente renovada? Essa é uma pergunta grande, né, gente? Vou fazer de novo para a gente pensar, porque eu mesmo fiquei aqui, acho que um bom tempo pensando a respeito disso. O versículo 2 afirma que ser transformado pela renovação da sua mente nos permite experimentar e comprovar a vontade de Deus. Paulo diz isso. Aí a pergunta é: o que é mente renovada? É uma mente, é quando nós nos adequamos à palavra de Deus, que muitas vezes a gente tem opinião sobre tudo, né? Esses dias eu tava vendo, a menina perguntou assim no Instagram: ah, o que é pecado para você? Ela perguntou assim para uma blogueira que é declaradamente agnóstica. Ela falou, gente, ela é agnóstica, mas estudou teologia por muito tempo. Falou, gente, não existe o que é para mim. A Bíblia dá uma definição clara. Ainda que você não acredite, você deve se basear nisso. Então, é claro que o exemplo dela não condiz, né? Que a gente sabe que o novo nascimento é o critério básico para essa entrada na vida de fé, mas uma mente renovada é uma mente que está alinhada com a palavra de Deus. Então, por isso essa necessidade, né, de reunir, de estudar a palavra de Deus, de conhecê-la, porque como ter essa mente renovada e como conhecer essa vontade se nós sequer sabemos, né, qual ela é. Então, a mente renovada é essa mente alinhada com a palavra. Amém. Muito bom. É isso mesmo. Bom, muito bom, excelente. Então, uma pergunta complementar, né? A Poliana falou então sobre isso. E a pergunta complementar é: em que ela difere da mente amaldada com o padrão do mundo? Então, se uma mente renovada é uma mente alimentada pela palavra de Deus, que nos traz um jeito diferente de ser, o que que ela difere de uma mente assim amaldada, né, conformada com o mundo? Quem quer fazer um contraponto?
Muito Francisco, bom. Oi, Rô, pode falar. você falando me fez lembrar daquela passagem em que os fariseus estavam julgando Jesus porque ele estava comendo sem lavar as mãos, alguma coisa assim. Ele e os discípulos. E aí Jesus disse assim, mais ou menos assim, né, parafraseando, o problema não é o que entra no homem, mas o que sai. E também me lembra daquele versículo que fala assim, a boca fala o que está cheio o coração. Então, eu acho que é cuidar com o que entra na nossa mente, né? Então, ter uma mente renovada, é cuidar com o que entra na nossa mente, filtrar e não deixar tudo entrar na nossa mente. Então, quando a Poliana falou assim, de ter, se aprofundar no estudo da palavra, tudo, eu acho que a gente está renovando a nossa mente, né? Como ela disse, né? Então, estou sendo repetitiva, mas na questão de ter a mente renovada, é também cuidar com o que entra. Nossa, muito bom. Você trouxe o eco do Evangelho de Cristo. Excelente, muito bom. Agora, essa pergunta aqui, eu acho que ela tem o endereço certo, hein? É com a letra J. Aí, Jefferson, com você, hein? Mas fique tranquilo, se não quiser responder, tá bom? Mas eu acho que ela tá aí para você. Pergunta 3. Como a mente de cada um de nós se conforma ou se renova? E aí, o que vocês acham? Como a gente se conforma e como que a gente se renova? Se quiser falar só como se renova, tá valendo. Pergunta aí. É para a letra J, para o Jefferson? É, eu direcionei para ele, mas ele fica na liberdade. Às vezes ele não pode falar, não tem problema, mas outro pode fazer a roda aqui e conversar. Eu quero dizer que as pausas, o silêncio, eles não me perturbam, tá? Semelhante à música clássica, que tem as pausas e a tranquilidade para a entrada de um novo instrumento. Então, eu sei que aqui cada um de nós somos instrumentos de Cristo. Então, eu deixo a pausa, o silencinho, e aí vocês podem falar, tá bom? Como a mente de cada um de nós se conforma ou se renova. Essa pergunta aqui está tudo linkada já, com certeza, no que a Poliana falou, no que a Rô falou também, né? Que essas 3 perguntas englobam os 2 textos de Paulo. E eu quero, então, dar a minha opinião, dizendo da seguinte forma, que a gente se renova a mente é, é realmente fazendo é isso que a Poliana falou, que a Rô falou, né? Eu vou ser repetitivo em dizer, realmente é você dar ouvido à voz de Deus, buscar o Senhor, você vai renovando. Quando você se distancia, né? Todos nós já tivemos essa experiência viva na vida. No chão da vida, quando a gente, por alguma circunstância, não tem muito tempo, né? De, de orar, de ler a Bíblia e de se dedicar ao Senhor, a gente facilmente vai se conformando, né? Vai se amoldando ao mundo, as opiniões elas são diversas, e a gente vai, é verdade, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó, fulano não falou comigo, então também não vou falar com ele. Tem que ser assim mesmo. E não dá, nem liga, nem fala, nem responde. Porque a gente vai se acostumando, vai se amoldando ao mundo. E o evangelho é diferente, não. Vai lá, fala com ele. Às vezes não falou com você porque não te viu, né? Ou como o evangelho diz, se algum irmão pecar contra você, chama ele lá e conversa. Ô, irmão, eu não sei o que aconteceu, não sei o que eu fiz para você, né? Eu falei alguma coisa, me perdoe, vamos conversar. Não, também não fala comigo, não vou falar também mais. Eu vou deixar para lá. Quer dizer, a gente vai se confortando facilmente com as estruturas do mundo, né? Eu sou bombardeado todo momento no meu trabalho com essas armadilhas da carne, do mundo, o pensamento que não é aquele que conhece a Deus, né? Mas é uma luta que a gente tem aí para enfrentar. Vamos para, então, a etapa de número 2.
Vamos lá? Vou convidar você, então, para ler agora Romanos de 3 a 8, hein? Agora aumentou aqui o nosso desafio. Começamos com 2 versos, agora vamos para mais versos, tá? Romanos de 3 a 8. Esse bloco vai falar sobre o seguinte, vamos lá. Paulo continua falando aos irmãos em Romano, lá a igreja que está em Roma, que é uma igreja plural, que tem judeu, tem gentil. Imagine o contexto de Roma, né? Na época, dizem os estudiosos que aqui provavelmente quem está no domínio, acho que é Nero, né? Nero que está dominando o império. Bom, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Aí, Bruno, se é de ensinar, Jefferson, Poliana, ensine. A Rô nem se fala, né? A vida dela é prática nisso, é ensinar. Então, ensine. Se é de dar ânimo, se é de dar encorajamento, assim que faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, igual falei do Rodrigo, né? Que exerça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, como a Noemi, que o faça com alegria. Que bom. Vamos lá. O tempo corre. Pergunta de número 4. Que ensinos estão ajudando você a renovar a sua mente? Ah, essa aqui é boa, hein? É facinho. Que ensinos estão ajudando você a renovar a sua mente? O que tem te ajudado a renovar a sua mente? Já pergunta, Francisco? É uma pergunta aí, ó. Pergunta número 4. Quais ensinos têm ajudado você a renovar a sua mente, Rô? Para mim, a pergunta cortou um pouquinho, né? Que ensinos que têm ajudado você a renovar sua mente, mais ou menos isso? É exatamente isso. Então, se o meu passarinho deixar eu falar, eu vou falar. É o rio que está cantando. É o seguinte, hoje eu ouvi Mateus capítulo 4, que é a tentação de Jesus. E me chamou a atenção que quando ele estava jejuando, né, 40 dias e 40 noites, e o inimigo tentá-lo, ele respondeu por 3 vezes com a palavra de Deus. E me chamou a atenção, isso em primeiro lugar, em segundo lugar, foi que Satanás, uma hora, o tentou com a própria palavra de Deus, citando um versículo. Então, se você se atira aqui de cima do pináculo da igreja, do templo, os anjos virão e não deixarão que o seu pé tropece numa pedra. E Jesus respondeu para ele que também diz a palavra que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, eu sou de uma época, não gosto de falar essa palavra, mas talvez vocês sejam da mesma época que eu, da EBF, né? Então, na EBF, a gente decorava versículos e a gente também fazia campeonatos, né, de decorar versículos. E quem decorava mais. E isso me salvou numa determinada época da minha vida, porque o Espírito Santo trazia na memória esses versos, esses versículos. Então, eu penso que ter uma mente renovada, que ensinos, né? Você falou aí, trazem uma mente renovada, são os ensinos da própria palavra de Deus. Por isso que a gente deve não só estudar, mas também memorizar.
né? Porque numa hora o Espírito Santo traz. E como é que ele vai trazer se nós não temos, né, de memória? Obrigado, Rô. Alguém mais quer contribuir com alguma opinião? Bom, o tempo está avançando, provavelmente eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, viu? Ou eu falo demais, ou o tempo é curto, as perguntas são gigantes mesmo, mas eu estou meio perdido aqui. Mas vamos lá, eu vou queimar duas perguntas, mas você, se não respondeu, você responda no seu caderninho. Eu vou pular para a pergunta de número 6 já, que vai falar sobre esses versos que nós lemos, do 3 ao 8, tá? Então, uma pergunta sobre esses versículos, 5 versículos, é a seguinte: do verso 3 ao 8 que a gente leu, o que esses versículos ensinam sobre o plano de Deus para a comunidade cristã? Então, aí, a gente está numa igreja, nós somos membros de uma igreja, temos aqui o nosso pequeno grupo da Escola Bíblica Dominical Virtual, século XXI. Na história do cristianismo, nós somos uma escola virtual, isso é muito condiz com o nosso tempo, né, com a nossa ocasião. E aí, somos de um grupo, de uma igreja. O que que esses versos que nós lemos dizem para nós, que somos de uma comunidade cristã? Eu, quando li essa pergunta, eu pensei bastante. E aí eu vou escrever do jeito que eu vou ler o que eu escrevi no meu caderninho, tá bom? Eu coloquei assim: cada pessoa serve uns aos outros com os seus dons. Somos corpos de Cristo, Cristo é a cabeça desse corpo. Então, não há espaço na igreja para carreira ou espaço para fama, sucesso. Não, não é esse o lugar. O lugar lá é de serviço, é de servir. Então a Poliana serve a mim com o seu dom, o Bruno serve a igreja com o seu dom e vice-versa. E eu sou servido por vocês. E eu também sirvo vocês. Nós somos um corpo. Então, quando a gente participa de uma comunidade cristã que tem muita disputa, que vai assemelhar ao mundo, né? Aí a gente está fora, o trem saiu do trilho, né? Então a gente precisa voltar e dizer, opa, nossa função aqui é diferente. É serviço, é servir uns aos outros, né? Muito bom, gostei. Vou então ler, porque o tempo avança, gente. Vou ler o bloco de número 3, tá bom? Esse bloco aqui, ele é bem interessante, que é do verso 9 ao 21, tá bom? Paulo continua a dizer aqui a respeito sobre o amor. E aí, essa parte, são versículos, né, curtos, e são versículos curtos, mas profundos, né, e falam muito, né? Então, Paulo já começa a dizer, o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Choram com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Eita, que pegou, hein? Não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a associar-se a pessoas, aliás, mas estejam dispostos
associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Não procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Antes de eu fazer uma pergunta, eu separei aqui, ó, duas caixinhas, tá bom? É simbólica essas caixas que eu separei aqui. A caixa rosa, vamos dizer assim, que são os dons da fala. E a caixa azul são os dons de serviço. Então, no final da lição, tem uma atividade para a gente fazer, você fazer na sua casa, para você ler os capítulos de Romanos 12, Coríntios 12 e Efésios e Pedro. Lá tem listas de dons. Mas, basicamente, os dons estão dentro de duas caixas: o de serviço e o de fala. Tá bom? Então, você se identifique depois em quais caixas você está. Você pode estar nas duas, né? Não tem problema. Você tem os dons e eles são um presente de Deus para você, que quem recebe sou eu também. Tá bom? Isso é muito, muito bom, você praticar os seus dons. Paulo fala para Timóteo uma palavra super importante. Ele fala assim: desperte o dom que há em ti. Desperte o dom que há em você. Vou fazer a pergunta aqui desse bloco que nós lemos. A pergunta de número 8, tá bom? Por que... Não, desculpa. Vamos fazer a pergunta de número 11, tá bom? Que ela está dentro do bloco do 9 ao 21. Pergunta 11. De acordo com os versículos de 9 a 21 que nós lemos agora, como devemos tratar as pessoas? A gente leu bastante sobre amor, né? Amar as pessoas, não odiar. Eu que trabalho no setor de turismo, então o verso aqui parece que foi escrito para mim, o verso 13, né? Pratique a hospitalidade. Seja hospitaleiro. E aí? Como devemos tratar as pessoas? Quem quer falar? Qual que é a impressão que teve? Eu acho que o texto meio que se completa, né? Sim, é muito bonito todo todo o capítulo nesse sentido, né? Que ele vem num pensamento de que a gente agradar a Deus, a gente não viver como esse mundo que até usando o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, e para a gente ter uma mente renovada, ou seja, uma mente, como a Noemi colocou, que abraça a pessoa, independente do que ela tenha feito, né? E aí traz a questão do amor, né? Esse amor que rege as nossas vidas de uma outra maneira, né? Com a outra mente, né? Com outro comportamento. Então, acho que tem muito. Eu enxergo dessa forma o comportamento da gente com a mente renovada, né? Que a gente não faz isso por comodismo, né? Mas a gente faz isso por amor, né? A gente faz isso com espontaneidade. Acho que uma consequência de ter uma mente renovada e esse amor em Cristo. Acho que a gente repassa esse amor para quem está próximo da gente. Obrigado, Rodrigo.
Você falou tudo, né? Resumiu tudo. Então, tratar as pessoas com amor, né? Essa é verdade, muito bom. Vou fazer então a última pergunta, tá? Para a gente ter um tempo de oração. E a pergunta de número 13: para continuar mantendo um conceito equilibrado de si mesmo, use os ensinos éticos dos versículos 9 a 21 para avaliar se você tem sido conformado ou transformado. Essa é uma pergunta que eu achei assim, ela como posso dizer, confronto, porque na prática, no dia a dia, sem falar do abstrato ou da vida dominical de hoje, tá? Mas assim, no chão da vida, no dia a dia, na correria, no nosso dia a dia, eu me senti confrontado com essa pergunta, porque o Paulo ele vai falar sobre os princípios éticos cristãos para você avaliar se você está se conformando ou sendo transformado. E aí eu vou responder aqui para você, tá bom? A minha pergunta e peço que você ore por mim. Eu coloquei aqui, ó, sinceramente, acho que estou amaldado pelo mundo. Eu preciso mudar minha maneira de tratar as pessoas, porque o Paulo fala muito de amor, amar as pessoas, fazer o que é bom, fazer o que é bem, não retribuir o mal com o mal. Então aqui vários conselhos de Paulo. Eu falei, bom, fora do domingo, né? Será que realmente eu tô? Aí eu falei, Jesus, me ajude a praticar, né? Essa semana, essa palavra. Então, eu peço a Deus para que continue renovando a sua mente, para que Deus continue fortalecendo você e que a gente possa nunca esquecer essa lição de hoje, que a gente, na nossa caminhada cristã, eu não sei quantos anos eu vou viver, eu não sei quantos anos você vai viver, mas a sua jornada cristã, se será de 80, 90 anos, ela deve ser sempre essa carreira, de você viver com a mente renovada, buscando ao Senhor, lendo a palavra, estando em comunhão com os irmãos. É para a vida toda, para que a gente não caia naquilo que. Acho que foi o pastor Daniel que falou para a gente, não foi? Acho que umas 3 semanas atrás, se não estou enganado, sobre o naufrágio da fé. Muitas pessoas acabam se naufragando. Às vezes eu encontro amigos que falam, mas você era uma bênção, o que aconteceu com você? E não dá para deixar de continuar assim, tá bom? Eu quero fazer uma oração e aí eu passo a palavra ou para Noemi, né, ou para o Rodrigo aí encerrar a nossa reunião. E daqui já saio correndo, tá bom? Se eu sair assim rapidinho, sumir, é porque eu tenho que correr. Mas foi muito bom, obrigado. Obrigado pelo material que você me presenteou. Eu estou muito abençoado por essa lição. Eu fiz a lição de número 2 e depois fiz com o Rodrigo online lá. Foi muito bom conhecer muita coisa e eu estou muito grato. Senhor, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por todos que estão aqui, que eu estou vendo aqui na tela, a Poliana, o Jefferson, a Rosângela, o Rodrigo, o Andrei que teve que sair, a Noemi e outros que devem estar conectados aí, mas eu não estou percebendo por falta de habilidade. Mas o Senhor sabe que eles estão aí. Abençoe a cada um. E que maravilhosa essa lição de Romanos. E eu peço pessoalmente para mim que eu me ofereça mais a Ti como sacrifício vivo no dia a dia, quando vou dormir, quando vou trabalhar, quando eu vou comer, quando eu vou passear, brincar, estudar, que eu seja sempre um sacrifício vivo e que eu
em comunidade com os irmãos, eu possa contribuir mais os dons que o Senhor me deu, e eu falo isso sem orgulho no coração, mas com muito temor, mas que eu possa não guardar eles para mim, fazer como aquele jovem enterrar o talento, não, mas que eu divida, reparta, e que eu também seja abençoado com os dons que os irmãos têm para me abençoar, porque isso é a comunidade em fé em Cristo, é uns edificando uns aos outros. E o amor, eu, vamos dizer assim, no Enem Celestial, hoje eu fui reprovado na questão do amor. Me ensine a amar as pessoas e a olhar para os menos favorecidos e se aproximar daqueles que o mundo rejeita, que tem menos estima, ou que a gente mesmo disse, esse aqui não tem muito o que me acrescentar, que a gente faz essas coisas. A gente é orgulhoso, a gente escolhe as amizades por afinidade ou por interesses, enfim, somos pecadores. Mas muda, renova a nossa mente, porque o Evangelho dá uma outra mente. Como disse a Poliana, nós morremos em Cristo e fomos ressuscitados em Cristo para viver uma nova vida. E essa vida é novidade de vida todos os dias. E a gente precisa experimentar para que a vontade comprovada de Deus seja manifesta em nós e aqueles que estão nos vendo vejam que somos uma pessoa, um jovem, uma mulher, um homem que caminha diferente, que eles perguntem, ué, o caminhar da Poliana é diferente, o caminhar do Bruno é diferente. O que aconteceu com eles? Eles resplandecem a luz de Cristo. Essa é a minha oração e o meu desejo. Amém. Um abraço, irmãos. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau.